Responsabilidade aos 25. Olha, eu não sei você, não sei se você tem 25 anos, mas eu tenho e parece que vai caindo cada vez mais responsabilidades em cima de mim. Ou talvez seja pressão de mim mesma. Mas a verdade é que a vida vai nos cobrando. E para alguns, essas responsabilidades vêm mais cedo, para outros um pouco mais tarde. Mas é sempre nessa fase de jovem adulta, sabe? E já já, cara, eu não gosto de falar já já, porque faltam 5 anos para os 30 anos. Gente, ai, eu não sei nem expressar a minha emoção. Não animação, tá? Mas assim, eu olho pro espelho e eu falo, nossa, 25 anos? Me sinto com 19, sabe? Mas o fato é que as responsabilidades vêm e tem uma hora que a gente sente isso muito forte. Principalmente em ter que fazer aquilo que a gente não quer. Ai, eu falo isso com ênfase, né? Porque realmente... Mas, por exemplo, a área profissional, ela bate, né? Ela bate muito na gente. E seja por pressão externa, seja por cobrança interna, seja pelos dois. O fato é que a gente vai querendo mais coisas e a gente vai adquirindo mais responsabilidades à medida que conquistamos essas coisas. Então, sonhar alto tem um preço alto, entende? Tem até uma frase, eu acho que é de Santa Teresinha, que ela fala: é justo que muito custe o que muito vale. Mas já parou pra pensar que custa muito? Mas é isso, é justo. Você quer sonhar pequeno? Porque aí você vai ter coisas pequenas. Eu tenho certeza que a sua resposta é não, eu não quero. Então a gente tem que aguentar o tranco. É. Cara, o que mais me... Não é dói, tá? Mas é o fato da realidade. A fase adulta é isso, é realidade. Esteja instaurada na realidade. A Lara Nesteruk, ela fala muito sobre isso, né? Esteja instaurado na realidade. E ela usa uns exemplos muito bons. Inclusive, ela tem 1000 destaques no Instagram dela e cada um é uma aula diferente. Muito bom. Mas a gente precisa olhar para a nossa vida e para o nosso hoje, agora, para a posição que a gente ocupa na vida das pessoas e no trabalho e nos lugares, nos ambientes e na nossa própria vida com realidade e não com uma lente distorcida, por exemplo. É óbvio que se você estiver acima do peso ou magro demais e perguntar para sua mãe, tá, eu sei que vai ter exceções, mas geralmente você pergunta, mãe, eu tô com esse incômodo aqui na minha aparência, o que a senhora acha? Ela vai dizer, você tá linda, é o meu amor, sabe? Então você não tá instaurado na realidade. Se claramente você olha no espelho, se claramente você se pesa e você tá acima do peso, ou você tá muito mais magro do que o normal, do que o seu normal, e você considera a opinião da sua mãe. Então não leve em consideração as exceções. Por exemplo, você pode ter dito aí do outro lado, mas minha mãe não é assim não, a minha mãe não é assim não. Tá, é uma exceção, mas a maioria é. Então, é preciso que a gente encare com realidade. E a realidade é um saco muitas vezes. Principalmente quando ela contraria aquilo que queremos. Então, eu vou usar o meu exemplo, tá? O meu exemplo. Você está no canal da Vasca, a minha marca, o meu sonho, o meu propósito. Mas eu não vivo dela, financeiramente falando. Eu tenho clientes de social media, do nicho do setor imobiliário,
onde eu gerencio as redes sociais deles. É o meu sonho trabalhar com isso, é uma coisa assim que eu amo fazer. Igual a Vasca? Claro que não. Eu faço para ter capital e para investir aqui, entende? Então é algo que Rebeca, escolha. A Vasca, é óbvio. Mas eu entendo, claramente eu entendo que é um processo e que é uma etapa. E que se eu não nasci herdeira ou se eu não tenho uma pessoa que invista financeiramente no meu sonho para mim e não quero tomar riscos imprudentes no momento, no sentido de empréstimos e tudo mais, que para mim hoje seria imprudência, eu preciso encarar a realidade, que é a Vasca para se desenvolver precisa de dinheiro. E eu preciso fazer esse dinheiro em algum lugar, de alguma forma. Então eu uso algo que eu já sou boa fazendo, que eu sei fazer, e ofereço esse serviço para alguém que precisa dele. E essa pessoa me paga. Entende? Aí vem várias coisas na nossa cabeça, né? A gente fica agindo como uma criança pirracenta. De, mas eu não quero fazer isso. Mas quanto tempo vai levar? Vai levar muito tempo. E, que saco, eu não gosto de trabalhar assim. E é importante falar que a gente não pode estar infeliz numa coisa no sentido de perdendo energia, de perdendo produtividade, de estar num ambiente que claramente não nos faz bem. Isso é diferente. O meu trabalho hoje não me causa nenhuma dessas coisas. E se o teu te causa, é preciso que você olhe para isso com realidade. No sentido de, então eu preciso fazer alguma coisa. Não dá para ficar só reclamando. E esse fazer alguma coisa demanda energia. Então, muitas vezes, você vai dizer, não, mas é difícil. É difícil. Procurar outro trabalho é algo difícil. Mas aí você tem que reunir todas as suas ferramentas. Você tem que reunir seu networking. Não tenho networking. Reúna o que você tem. O que é que você tem? É trabalhar num lugar central onde tem várias outras empresas, pegue o horário do seu almoço ou do final do seu expediente, ou sei lá, um dia que você vai folgar e vá nessas empresas entregar currículo. Quais são as outras ferramentas que você tem? O LinkedIn ativo? Fala lá com as pessoas no LinkedIn. Aplica para 300 e-mails. Ferramentas. Entende? Ou você, de repente, trabalha, sei lá, numa empresa de consultoria, mas tá passando por todas essas dificuldades que claramente estão te fazendo um ser humano diferente daquele que você é, né? No sentido de te deixar mal mesmo. Onde você já não se reconhece, você já tem comportamentos que você não tinha. E isso é nocivo, extremamente. Então, é pra gente agir. Então, se você, eu dei esse exemplo, né? Trabalha nessa empresa de consultoria, mas você é uma ótima doceira. Sem informação nenhuma, mas você faz doces para amigos, você faz os doces dos aniversários dos seus familiares, ou simplesmente você faz doces na sua casa e todo mundo ama, e você pensa, eu posso usar essa minha habilidade para vender. Aí vem as questões do mundo adulto. Mas vender... eu sou boa fazendo isso, dava para eu ganhar um dinheiro mesmo. Até muito mais do que eu ganho aqui. Mas vender, onde é que eu ia vender? Para quem que eu ia vender? Como é que eu ia fazer isso? E, nossa, mas eu tenho vergonha de falar com as pessoas. E aí você fica juntando um monte de desculpa, como se essas desculpas... Como se
dar todas essas desculpas fizesse alguém magicamente aparecer na sua vida e resolver todas elas. Mas a verdade é que você tem que, você mesma, responder, dar a resposta a todas essas perguntas e achar a solução. E enfrentar o desconforto. É a realidade. Não é doce. Não é doce. A vida não é um docinho, não é um morango. Eu queria que fosse. Que eu fico pensando, né? Eu fico assim, me observando. Nossa, gente, eu deveria já estar, sabe? Só por ser quem eu sou. Porque eu me acho incrível. Mas a questão não é essa, né? A questão não é essa. Eu não vou ganhar rios de dinheiro por ser Rebeca, né? Por ser simplesmente eu e existir no mundo. Não é assim. O dinheiro ele é gerado quando a gente resolve problemas das pessoas. Então, é servindo os outros, resolvendo problemas reais. Então, encarar todas essas coisas é desconfortável, entende? Porque no meu mundinho imaginário e de adolescente, quando eu tava lá na minha fase adolescente, na escola, eu pensava, nossa, gente, com 25 anos, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Eu vou estar com meu super carro. E eu vou estar, nossa, maravilhosa. Várias viagens, intercâmbios, e viagens com as amigas. É porque eu tava achando que eu ia ser recompensada pelo mundo só por ser quem eu sou. Mas não é assim. Então, olha, se você não tem um humor ácido, você vai me odiar com tudo isso que eu falei, né? Você vai me achar, nossa, quem ela pensa que ela é. Mas é o meu humor ácido, entende? Não fica com raiva. Bom, essa questão das responsabilidades, elas também pedem compromisso e constância, essas duas coisas. Ou seja, não dá pra gente ter várias responsabilidades sem compromisso, porque a gente não vai honrá-las. E não honrando as responsabilidades, as pessoas vão perder a confiança em nós. E se fosse só algumas pessoas perdendo a confiança, ainda tinha um jeito, né? Só que o fato é que essas pessoas, elas se comunicam com outras, e com outras, e com outras. Então você se torna uma pessoa não confiável em muitos ambientes e para muitas pessoas, além das quais você foi irresponsável, descompromissado. Ou seja, é algo muito importante. É uma realidadezinha chata, mas muito importante. E todo mundo gosta que as promessas e os compromissos sejam cumpridos. Eu amo. Todo mundo gosta disso. Por mais que aquilo a gente faça sem querer, muitas vezes, por exemplo, tenho algo para resolver no banco. É um saco, né? É um saco. Aí pega a ficha, aí fica lá esperando. É um saco. Mas quando aquilo é resolvido, quando o atendente tem compromisso em resolver prontamente a sua situação, sem te enrolar, sem falar, olha, isso aqui, infelizmente, hoje não dá. Sabe quando a pessoa tá fazendo corpo mole? Você não gosta disso, ninguém gosta disso. Então, a gente tem que procurar não ser essa pessoa. A gente tem que procurar honrar nossos compromissos. Como é ruim quando a gente vai num lugar, a coisa tá lá marcada, a gente chega no lugar, aqui fulano teve um atraso, não vai poder vir. Cara, você fica assim, que desrespeito. O fulano tá achando o quê? Que eu tô com a vida vaga, que eu não tenho nada pra fazer, sabe? A gente se sente dessa forma. Então, é muito importante que, principalmente nessa fase de jovem adulto, a gente deixe de lado esses comportamentos de adolescente de tá de boa, não, tá de boa, eu nem tenho muito o que fazer hoje mesmo. Tá sendo adulto errado, porque o adulto que é adulto tem um diazinho cheio de tarefinhas para cumprir.
né? Eu sou contra, totalmente contra, essa questão de, ai, não tenho tempo para nada. Eu já refleti muito sobre isso, inclusive com a minha mãe, que ela vai assistir esse vídeo e talvez ela lembre. Lembra, mãe? Que é o seguinte, as pessoas terem prazer em dizer que tem uma vida super corrida, que não tem tempo nem de respirar, né? É bem comum as pessoas falarem essa frase. Ai, não tenho tempo nem de respirar, menina, quanto mais de fazer tal coisa. Isso não é bonito, isso não é saudável. Eu sei que é a realidade de algumas pessoas, mas de outras não é nem um pouco. Nem um pouco. Aquela pessoa, ela fala isso, mas ela procrastina no celular, ela procrastina no trabalho, ela tá lá no trabalho, mas às vezes ela não tá trabalhando, ela tá tomando cafezinho não sei com quem, ela tá rindo lá na copa, não sei com quem, sabe? Então, muitas pessoas, elas usam desse discurso de, ai, não, eu tô muito ocupado, porque eu sou muito ocupada, porque, nossa, desculpa, eu não consegui te responder, porque eu não tive tempo. Uma mensagem assim de, oi, fulana, vai poder fazer tal coisa? Não, nossa, não tive tempo. Menina, não tive tempo. Ah, por favor. Isso não é bonito. E isso não é saudável. Não é nada saudável. Não tem pra que você querer forçar uma agenda lotada. Sabe? Pra quê? Isso não te faz ser mais produtiva. Isso não te faz ser mais importante aos olhos dos outros. Isso é muito vazio. Isso não tem sentido. Então eu não gosto desse discurso também de, ai, porque minha vida, nossa, não tenho tempo pra nada, você não tá entendendo, nem pentear o cabelo eu tenho tempo. Ah, tá bom, tá bom. É isso que dá vontade de falar, tá certo, tá, tchau. Ai, sério, zero paciência. Então, é importante que a gente vá se encaminhando para as responsabilidades que toda vida adulta exige, e ainda mais pensando a longo prazo. Porque não basta lidarmos com as coisas de hoje, é preciso lidar com as coisas de hoje sabendo que a gente quer amanhã. É diferente de se preocupar com as coisas de hoje e se preocupar com as coisas de amanhã. Né? Na Bíblia fala, para cada dia suas próprias preocupações. Então, é hoje, o que é que eu tenho que fazer hoje? É isso daqui que eu vou olhar. Ai, amanhã tem tal coisa que eu tô ansiosa. Tá bom, amanhã eu fico ansiosa por tal coisa. Hoje não. Eu falo ansiosa na brincadeira, tá? Porque, de fato, a gente sente ansiedade muitas vezes, dependendo da situação. Mas a gente tem que buscar não ficar assim. Então, a gente vai achando maneiras, conversando com Deus e investigando isso na terapia, se possível, para lidar com isso da melhor forma. Mas é preciso que a gente haja pensando no longo prazo, porque senão é fingir ser adulto e não ser adulto de fato, ou pelo menos um adulto responsável. Entenda que quando eu falo adulto, eu tô levando em consideração um adulto exemplo, né? E não uma pessoa que só é considerada adulta por causa da idade que tem. Então, um adulto de fato que, ok, eu tenho essas coisas hoje, mas essas coisas hoje que eu faço hoje, que eu tenho sobre a minha responsabilidade hoje, estão alinhadas com o que eu quero para o futuro? É assim que a gente tem que pensar. E isso dá trabalho e isso leva tempo. Não é em um dia que a gente vai resolver tudo. Ai, nossa, não, hoje... Amanhã, né? Quinta-feira. Quinta-feira eu vou tirar o dia pra resolver tudo da minha vida, deixar tudo alinhado. Aí sim eu vou poder me considerar uma adulta, responsável, exemplo. Isso é tão óbvio, né? É até ridículo eu falar isso, mas é que quando você rola o feed do YouTube ou de qualquer outra rede social, você vê vários títulos assim: resolva sua vida em uma semana. Mude sua vida em 6 meses. Gente, 6 meses ainda é pouco tempo. Eu vou citar de novo a Lara Nesteruk, tá? Tem um destaque lá no Instagram dela, eu não sei qual é porque tem milhares, mas ela fala o seguinte, quando as pessoas perguntam, qual foi sua virada de chave?
Sabe, qual foi aquela coisa assim que mudou a sua vida? Teve algum pensamento, algum aprendizado que mudou a sua vida? Aí ela fala, não, gente, isso não existe. E aí você fica tipo, como assim? Mas eu escuto falar em todo canto que fulano teve a virada de chave da vida dele. E, cara, foi tão importante pra mim assistir aquele story, aquela sequência de stories, porque ela explica, cara, a Lara é muito realista mesmo, sabe? E eu amo isso, porque eu vejo que me falta ainda muito. Então, assisti-la é muito bom. É muito positivo pra mim. E aí ela fala, cara, não tem isso. Não tem isso. Não é que você vai começar na academia e aquilo vai ser a sua virada de chave e mudou sua vida para todo sempre. Ela fala, as mudanças são graduais. É muito lento, é como ver a grama crescer, é chato, é entediante. E assim é a vida mesmo. Assim é, a gente é que tem essa euforia, a gente é que fica buscando incessantemente essas coisas que vão ser a virada de chave. Aí a gente fica vendo um vídeo atrás do outro, buscando ler um livro atrás do outro. Não que isso seja ruim, mas se for uma busca incessante pela verdade, é porque você não conhece a Cristo. Olha, evangelizei, tá vendo? Eu amo fazer isso. Mas, de fato, Cristo é a verdade. Quando você acha Ele, você acha a verdade. Então não tem que ficar nessa busca incessante. Eu falo isso porque é exatamente como eu agia. E muitas vezes eu ainda me pego querendo agir assim quando eu não sei de algo ou quando eu identifico um problema na minha vida, sabe? Um problema em mim. Eu fico tentando buscar fora, buscando informação. E aí calma aí, olha o manual aqui. Eu já falei várias vezes, né, que tá apoiando o celular. Mas a Bíblia tá apoiando o celular. Então olha o manual aí, entende? O manual da minha vida. Ai, fulaninha falou tal coisa. Ciclano deu tal conselho. Meu chefe, que é um super empresário, me deu um conselho tal de vida. E ele é muito bom. Eu vou seguir. Tá, pode ser ótimo o conselho, mas sempre à luz da palavra. Sabe? Por mais incrível que a pessoa seja, por mais bem-sucedida que a pessoa seja e ela te deu um conselho, você tem que submeter a palavra. Isso é papo de adulto. Isso é papo de adulto. Se você ficar, ai, que chata. Criança, né? Criança. Peraí. Quando eu era adolescente, eu agia assim, tá bom, já sei. Minha mãe falava uma coisa, mãe, eu já sei. Como se, nossa, 17 anos, eu já sei de tudo que eu preciso nessa vida. Tá bom. Então, tudo a gente precisa submeter à palavra. E a gente precisa tomar isso como um hábito para realmente lembrar e sempre fazer. Então, eu já recebi conselhos de um chefe que eu tive, de uma empresa internacional. Já recebi. Mas e quando eu coloco a luz da palavra, será que é aquilo mesmo? Se for, bom. E se eu achar que faz sentido pra minha vida, bom, vou seguir. Mas se não é, descarta, não importa quem seja a pessoa. Não importa, se não está na luz da palavra, não faça. Você não deve seguir. Inclusive, hoje, eu lendo 1 Reis, olha só como as coisas se encaixam, né? Ai, gente, pois é, a vida é assim, tá tudo unido. Tudo uma hora se encaixa. Hoje eu tava lendo 1 Reis, se eu não me engano é no capítulo 13, que fala sobre um profeta do sul, se eu não me engano, que Deus pediu para que ele viajasse e que nessa viagem ele não comesse e nem bebesse. Exatamente isso. Não coma e nem beba. Foi o que Deus falou para ele. Foi isso, Deus falou isso para ele. Não coma e nem beba. Aí lá foi o profeta, né, na viagem. Aí tava lá, chegou outra pessoa e o convidou para comer e beber. E aí ele disse, não posso, porque sou profeta e Deus me disse para eu não comer e beber. Aí chegou lá o fulaninho.
Aí falou, não, mas você não sabe, eu também sou profeta. E o anjo de Deus apareceu pra mim e falou pra você comer e beber. Aí vai a criatura lá, acredita. Ele acreditou no outro que tava mentindo, dizendo que era profeta e que viu o anjo. Aí ele foi, comeu e bebeu. Deus ficou furioso com ele. Aí no caminho de volta, ele foi comido por um leão e morreu. Pois é. Olha só que trágico, né? Nossa, eu queria um final feliz. Eu também queria. Eu também, quando eu li lá, eu fiquei, nossa, foi isso aqui que aconteceu com ele? Eu até fui pesquisar. Por que? Eu, na pesquisa, porque o profeta, ainda obedecendo a Deus, mesmo assim, e sendo enganado, porque ele não queria simplesmente desobedecer a Deus, ele não queria desobedecer a Deus, mas ele foi enganado pelo outro, que disse que também era profeta, e que disse que viu o anjo, e insistiu para ele comer e beber. Então eu pesquisei, por que o profeta, mesmo querendo agradar a Deus e sendo enganado por o outro fulano lá, por que ainda assim ele morreu? Por que ele teve esse fim trágico? Então olha só como a vida adulta é. Ok, ele queria obedecer a Deus, mas ele não obedeceu. Deus disse o quê? A única coisa que Deus disse, não coma e nem beba. Ele desobedeceu. Não importa se ele foi enganado ou não. Ele teve a sua punição, que nesse caso foi ser morto por um leão. Entende? Então, assim, a vida adulta, ela não perdoa. Ai, fez uma porcaria na sua vida, vai ter consequência. Claro, Deus pode vir com a misericórdia dele, mas você não vai escapar das consequências. Isso, né, dói assim, porque, nossa, cadê os filmes da Barbie, gente, que eu assistia e que tudo era incrível? Cadê os contos de fada, as minhas historinhas que a minha mãe lia pra mim? Cadê? Cadê o final feliz? E todos foram felizes para sempre. Cadê? Pois é assim. Aí a gente fica nessa reflexão, né? Quanto mais as responsabilidades vêm, como eu falei no início do vídeo, mais a gente sente isso. E como eu disse também, se você já passou por isso antes dessa idade dos 25, normal, porque cada um tem aí sua margem, né? Uns realmente por várias situações até tristes da vida, passam por isso de forma muito pesada e muito antecipada, por N situações, até situações em que você não tem culpa, né? Por exemplo, pais irresponsáveis, pais que fizeram más escolhas e aí recai sobre você, enfim. Ou talvez você tenha 25 anos e não sinta, não tenha visto ainda nada disso na sua vida, mas saiba que vai chegar. E é bom que chegue, isso não é ruim, é bom que chegue, porque é no desconforto que a gente cresce. Não é no conforto, não é na historinha do Felizes para Sempre. Isso nem existe, né? Ai, sério, Rebeca, que não existe? Todo mundo sabe que não existe. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente olha para a vida das pessoas, principalmente nas redes sociais, e pensa, fulano não tem problema não, né? Por que fulano tá sempre assim, com esse ar de quem não tem problema na vida? Mas tem, todo mundo tem. O probleminha de fulana pode ser, assim, comparado a mim, que a gente não deve fazer isso, não deve comparar, mas comparado aos meus, tipo assim, nossa, é esse o problema dela? Ela tá sofrendo por isso? Nossa, isso aqui é um tiro de letra, quer trocar os problemas? A gente pode pensar isso. Mas o fato é que os problemas existem, são de níveis diferentes para cada um, mas ainda assim, mesmo que você julgue o problema do outro como fácil para você, pro outro pode ser o fim do mundo. Então é bom que venha mesmo as responsabilidades, porque como eu falei também nesse vídeo, para grandes sonhos precisam grandes metas, precisam grandes responsabilidades, precisam grandes enfrentamentos. O que não quer, também não gosto dessa narrativa de ai, porque é preciso lutar muito, é preciso ser uma guerreira. Olha, eu não quero ser guerreira de nada, tá bom? Eu não tenho interesse de ser guerreira de nada, tá?
Então é o seguinte, eu não gosto dessa narrativa. De que, é preciso muito, lutar muito e... Sabe aquela ideia, assim, que o dinheiro, ele vem do suor e do trabalho pesadíssimo? Eu acredito muito que o dinheiro, ele vem, sim, de trabalho. E de um trabalho sério, de um trabalho focado, mas muito inteligente, muito à frente do meio, sabe? Como um termo assim, tecnológico, à frente do tempo. Porque você precisa estar à frente dos concorrentes para você se destacar. É preciso estar sempre um passo à frente. Então, essa narrativa do muito esforço, suar muito e... Tem gente até que fala, se fosse assim, pedreiro tava nadando em dinheiro, né? Porque sua muito, sabe? Mas, de fato, leva tempo, leva até um pouco de sorte também, né? De estar num momento certo, com pessoas certas, com várias áreas da vida e várias variáveis alinhadas. E não é para todo mundo. Não gosto também desse papo de coach que fica, porque enriquecer é para todos. Todo mundo pode enriquecer. É para todos. Se eu conseguir, você também consegue. Sabe esse papo assim? Tem muito isso nos gurus, né? Os gurus do marketing digital. Não acredito nisso também. Não acredito que é pra todos, porque é um preço muito alto, justamente por isso. É um preço muito alto. Diferente dessa questão que eu falei de suar, e muito esforço e, sabe, uma coisa quase assim que braçal. Diferente disso, mas assim, num sentido de abdicar de habilidades que a maioria não tem. E que a cada vez que eu insisto nesse caminho, prefiro essa palavra, persevero nesse caminho, eu vejo que sempre essas pessoas que chegaram lá, elas sabem de cada passo que elas tiveram que dar. E elas sabem várias coisas que eu ainda não sei. E por isso elas estão lá, entende? Então, são várias as variáveis para atingir um sucesso financeiro, porque sucesso também é muito subjetivo, que é sucesso para um não é para outro, mas sucesso financeiro num patamar que você almeje, cada um almeja um diferente. E é preciso de várias abdicações, várias habilidades, humildade e olhar muito para a própria vida e para o longo prazo. A Bíblia fala muito do dinheiro adquirido no curto prazo. Provérbios, especificamente, fala que a fortuna adquirida às pressas é muito mais provável que você perca, né? Ela, ao invés de bênção, ela é problema. Por quê? Imagina você lidar com uma bolada de uma vez. Se você não construiu aquilo, se você não fez cada real daquilo, é muito difícil que você saiba administrar sabiamente. Mas eu contrato pessoas. Cara, não é só isso. Você vai viver num outro patamar. As pessoas ao seu redor vão ver que você está vivendo em outro patamar. Isso atrai muitas coisas pra tua vida. E eu não tô falando de um sentido místico, né? Tô falando do sentido real. Você era um, do dia pra noite está outro, mudou completamente, porque é isso que as pessoas geralmente fazem, né? Quando elas, digamos, loteria. Mudou do dia pra noite. Pronto, agora eu quero comprar, quero mudar de carro, eu quero ir pra uma mansão, eu vou postar na internet as minhas viagens. É tudo assim. Ou seja, você não tem a mínima capacidade de administrar. Então você acha errado ganhar na loteria? Eu acho ótimo. Se viesse pra minha conta, eu acharia incrível. Mas é um fato de que
Se eu, ou a pessoa que ganhou na loteria, tivesse construído cada real daquilo, ela ia ter vivido cada emoção, cada etapa. Ela teria resolvido cada problema, entende? Ser sorteada com uma bolada muito grande, chegou nas suas mãos, né? E aí? E aí? Como é? Como é agora? Eu vou achar que eu contrato pessoas e a minha vida tá resolvida? Não. É tudo mentalidade, né? É um fato isso. É tudo mentalidade. Bom, esse foi um vídeo bem complexo, né? Eu fui em vários âmbitos, tudo pra falar de responsabilidade, acabei falando também de dinheiro, mas eu acho que todas essas coisas estão envolvidas na vida adulta. E é muito importante que se fale, eu não tenho problema nenhum em falar disso. Eu acho muito necessário, eu acho inclusive que se você tem problema de falar disso, ou alguém do seu meio, você tem que mudar de meio. E se for você a pessoa, você tem que prestar atenção, tá? E mudar essa mentalidade, porque a gente não se torna aquilo que abomina. De novo, é algo que a Lara fala. É porque eu tô consumindo muitas coisas dela ultimamente. E realmente é muito útil, como você pode ver. A gente não se torna aquilo que a gente abomina. Ai, porque todo rico fica rico fazendo coisa errada. Então você não vai se tornar. E sejamos muito responsáveis em nossa vida. Leva tempo, é preciso perseverança, reajustes e pedir muita sabedoria a Deus, que é a nossa fonte maior. E nunca esqueça, sabedoria vale muito mais do que qualquer ouro e qualquer prata. Também tá na Bíblia isso. Eu amo essa passagem. Ela é muito valiosa porque quando compara ouro e prata, que são coisas valiosíssimas, a gente vê que realmente a sabedoria é uma grande graça que Deus pode nos conceder. Então, que possamos pedir isso a Ele. Ainda mais nos nossos 20 e poucos anos, onde a gente pode achar muitas vezes que já sabe muito, mas não sabe de nada, não sabe de nada. Então, a gente precisa muito da sabedoria divina. Se você gostou desse vídeo, curte e se inscreve no canal. Eu fico vendo as métricas do YouTube e eu fico, caramba, por que o povo não se inscreve? Então se inscreva, não custa nada. Eu vou ter que ficar mendigando inscrição. Se inscreva aqui, tô um pouco agitada nesse vídeo. E comenta abaixo o que é que você achou. Como é que você lida com a responsabilidade, com responsabilidades nos seus 20 e poucos anos? Me conta aqui pra eu saber. Um beijo.